seja com todos. Amém. É sempre uma alegria muito grande para mim vir aqui. Eu fico muito contente mesmo quando eu venho pregar, de transmitir para os irmãos que eu pude estudar. E eu espero que os irmãos aprendam também o que eu pude aprender aqui. Irmãos, vamos continuar a nossa exposição em Mateus. Vamos abrir no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Essa é a terceira mensagem quarta mensagem que estamos pregando no livro de Mateus. Eu tentei tentar passar para os irmãos a riqueza que tem no livro, que Mateus, a habilidade que Deus deu para Mateus de escrever, de transmitir a mensagem. Ele tinha uma capacidade muito grande de escrever, que na minha opinião deixava Shakespeare, Machado de Assis no chinelo. E estamos aqui diante de um novo texto desse. Esse texto que vamos ver hoje trata da ressurreição do nosso Senhor. Se nós formos pensar na importância dos eventos relatados na Bíblia, na minha opinião, a morte do Senhor é o mais importante, porque é através da morte do Senhor que nossos pecados foram pagos, que nós fomos remidos, né? Ele assumiu o nosso lugar na morte. Só que, quando pensamos na ressurreição, ela é fundamental também. Por quê? Porque pela ressurreição, nós temos a certeza de que o pagamento do nosso Senhor pelos nossos pecados foi aceito por Deus. Pelo fato de Ele ter ressuscitado o seu Filho, nós cremos, nós entendemos que o Evangelho, que o pagamento pelo pecado, ele é eficaz. Ele foi eficaz. E não para por aí, não é somente isso. Nós entendemos também que pela ressurreição do Senhor, há uma esperança para nós eterna. Porque o fato de o Senhor ter ressuscitado, ele coloca... Obrigado, Samuel. Ele serve como o primogênito para nós, né? É o primogênito dentre os mortos, né? O que isso quer dizer? Que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E da mesma forma que Deus deu para ele um corpo renovado, incorruptível, nós também teremos um corpo incorruptível na nossa ressurreição. E essa é a esperança, é a base da nossa esperança aqui na Terra. Que nós podemos esquecer esse mundo e olhar para frente. Mas vamos para a nossa exposição, vamos ler o relato. Versículo 1, do capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Amém? Vamos orar. Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Pai, como dependentes da Tua graça, dependentes, Senhor, do Teu Espírito, Pai, para entender da Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor, e absorver os Teus ensinamentos, Senhor. É Tu que nos abre a mente, Pai, pelo Teu Espírito que Tu abre o nosso coração para entender. E eu Te rogo, Pai,
e abra o meu, abra o de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para que eles ouçam, entendam, aprendam e te amem cada dia mais, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu Cristo ressurreto, e te rogo, Senhor, que nossa fé nele cresça cada dia mais. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Mateus, como eu vinha dizendo, como eu disse nas outras vezes, ele tem uma capacidade literária muito boa, bem abrangente. E ele, quando quer ressaltar algo, quando ele quer dar ênfase a algo que ele vai dizer, ele usa de certas expressões, certos vocábulos. E esses vocábulos fazem com que nós prestamos ainda mais atenção na nossa leitura do texto. Nós, quando vamos destacar alguma coisa que estamos escrevendo, a gente, no computador, usa um negrito, né, um itálico, um sublinhado. Mas Mateus não tinha computador, então ele usa algumas expressões. A expressão que eu estou dizendo hoje, que durante o seu evangelho ele coloca, é a expressão que em grego é kai edu. Kai edu. Essa expressão é traduzida na nossa língua como eis que. Essa expressão, toda vez que os irmãos estiverem lendo o Novo Testamento e verem essa expressão, provavelmente, especialmente Mateus, é essa expressão que ele está usando, o kai edu. Só que essa expressão, kai edu, ela não significa somente eis que. Ela significa também, e normalmente significa isso, vejam. É um vejam com uma exclamação no final, é um vejam enfático, um imperativo, não uma ordem. Vejam, olhem, vede. Essa expressão essa é a tradução mais correta da expressão. E nós, nessa passagem que a gente leu, Mateus usa essa expressão 4 vezes. E nós vamos usar a estratégia de dividir o nosso texto aqui em 3 pontos, de acordo com essas ênfases que Mateus dá. Essas ênfases no texto da ressurreição. Por quê? Ele quer que nós prestemos atenção em algo. Ele quer que nós, ao ler o texto, nós assimilemos algumas coisas que são importantes ali. Nós prestemos atenção, abrimos o olho e enxerguemos essas verdades. Eu quero que os irmãos, para facilitar a nossa exposição depois, que os irmãos acompanhem comigo aqui, onde estão os eis que, os vedes, os caídos. O primeiro está no versículo 2, no início do versículo 2. O versículo 2 começa assim: e eis que houver um grande terremoto. A segunda e a terceira estão no versículo 7, que é assim, no meio do versículo 7, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E aí aparece já o nosso segundo e o terceiro e eis que eu vou-lo tenho dito. E o quarto caído, o quarto vede, e eis que está no versículo 9, que é, e eis que Jesus lhe saiu ao encontro. Então nós vamos dividir nosso texto seguindo essa estratégia aqui, de acompanhar as ênfases de Mateus, e absorver e ver o que elas podem nos dizer, essas tônicas de Mateus. A primeira divisão, a gente vai ver do versículo 1 ao versículo 6. O nosso vejam está no versículo 2. Mas nós vamos estender essa tônica que Mateus dá até o versículo 6. E a nossa primeira divisão, ela chama: vejam o poder de Deus. Vejam o poder de Deus. E vamos começar no versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Meus irmãos, nós entendemos pelos evangelhos que era domingo de manhã. A gente lendo a tradução aqui, parece que seria o sábado à noite nosso, né? Porque os discípulos contavam o dia a partir do pôr do sol. Então, o domingo começava no pôr do sol do sábado, né? Então, mas quando a gente lê no original e seguindo os outros evangelhos, a gente entende que era o domingo de manhã. A ênfase é maior no domingo de manhã. E por que elas foram no sepulcro no domingo de manhã? É muito simples, elas queriam aproveitar a luz do dia. Mateus não diz o porquê.
Mas nos outros evangelhos a gente tem um relato de que elas queriam terminar o trabalho de preparação do corpo. Na outra exposição, a gente vemos que na hora que o corpo é preparado, o preparo dele na sexta noite já, elas ficaram de frente ao sepulcro olhando. E elas ficaram ali, e o trabalho da preparação do corpo foi feito muito apressadamente, foi feito muito rápido. Por quê? O sábado estava começando e eles não podiam fazer mais nada no sábado. Os judeus não moviam uma palha no sábado. Eles não poderiam fazer. Então, entendemos que elas estavam ali para terminar o trabalho do corpo. Esperavam que chegassem ali, alguém ajudasse elas a remover a pedra, que a pedra era muito grande, elas não poderiam remover sozinhas, e ajudassem ela, e ela preparar o corpo. Mas o texto prossegue, e elas são interrompidas nesse propósito delas. E elas são interrompidas pelo quê? Por um vejam, por um e eis que, no versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto. Eis que, vejam o quê? Um grande terremoto. Notem, eu quero que os irmãos notem algo. O terremoto acontece com elas perto do sepulcro. Elas são testemunhas do que está ali. O terremoto não aconteceu quando elas estavam longe, estava chegando, não. O terremoto acontece quando elas estão ali. E por que acontece o terremoto? Mateus continua e ele explica o porquê. Porque no versículo 2 ainda, um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta. Ao que tudo indica aqui, há uma demonstração de poder muito grande, que o anjo, para ele remover a pedra, ele não foi e arrastou a pedra para o lado, ele chacoalhou a terra. Quando você lê a narrativa aqui, o que dá a entender é isso, que o anjo, ele não era muito delicado, muito ajeitado. Não, para retirar a pedra, ele chacoalhou a pedra e tirou a pedra de lado. Ele mexeu a terra para fazer isso. E eu quero que os irmãos notem algo aqui. Tudo isso, todo esse barulho, todo esse terremoto, acontece ainda no clima do sábado que ainda permeia ali. Nós lemos nos evangelhos que aquele momento ainda era de noitinha, estava o sol a raiar ainda. Todo mundo estava dormindo, o dia estava começando. Mas de repente, aquele clima de nostalgia, de paradeira do sábado, silencioso, aquele silêncio que ainda permeava ali, é interrompido por uma demonstração grandiosa de poder. Uma manifestação de poder do nosso Senhor, que desce um anjo do céu, move a pedra, treme a terra, uma demonstração esplendorosa do poder de Deus. E isso deve chamar nossa atenção aqui. Mateus quer que a gente note, ele coloca aqui um veja, ele coloca aqui uma expressão para que a gente preste atenção no que está sendo dito. Por quê? Por que ele quer que nós prestemos atenção? Porque ele quer que nós vemos que Deus, o nosso Deus, ele não descansa. Ele não para. Ele trabalha. Quando tudo parece silêncio, naquela apatia da manhã ainda, ele rompe o marasmo, ele rompe essa paradeira, e de que forma que ele faz isso? Poderosamente. Irmãos, isso é importante para nós. É importante a gente perceber isso. Por quê? Que nós, muitas vezes, nos parece que nosso Deus está dormindo. Nos parece que a gente olha para os lados e vê aquele silêncio todo, aquela paradeira, o marasmo da manhã, do domingo, e parece que nosso Deus está no seu sábado ainda. Ele está dormindo. Ele não está agindo. A gente ora e nada acontece. Parece que nada acontece. Passa-se dias, meses, até anos. E como nós estamos? Com a impressão de que nosso Deus dorme, que está num sábado perene e contínuo. Mas quando a gente olha para um texto igual esse, e para outras passagens da Bíblia também, a gente vê que isso não é verdade, isso passa longe da verdade. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. O nosso Deus é um Deus que interfere, ele trabalha, ele muda aquele ambiente que é de extremo silêncio, aquele ambiente que é uma paradeira total, num ambiente de agitação, por meio do seu poder. Em João 5, 15, 17, Jesus ali, quando questionado por que ele executava o seu milagre no sábado, ele diz o seguinte: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Eu quero que os irmãos abram Isaías 64:4. Esse é um texto, irmãos, que deveria estar na nossa memória. Esse é um texto que a gente deveria decorar, grifar na nossa Bíblia. Que é importante para nós, a gente não se distrair desse silêncio do sábado da vida. Deus trabalha que não para de agir. Todos acharam? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é a característica do nosso Deus. Ele trabalha. Ele é Senhor, mas Ele trabalha. Não é só nós que devemos servi-lo. Ele trabalha para nós. Ele trabalha em prol dos que o servem. Ele trabalha em prol daqueles que o servem. Isso aqui soa como um contraste na narrativa. Por quê? Como vimos, aquele ambiente de silêncio, ele se irrompe num grande terremoto e mostra o poder de Deus, um anjo descido do céu e se assentando sobre a pedra. Olha a continuação do versículo 2. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Esse verbo sentar-se, assentar-se, em Mateus ele é usado sempre no sentido de realeza, no sentido de majestade. Em todas as passagens que esse verbo aparece em Mateus, é sempre nesse sentido. É dito que, em Mateus 23:22, que Deus está assentado no seu trono. Em Mateus 21:7, é dito que Jesus se assentou-se sobre o jumentinho. É sempre ligado à realeza. É um verbo que, em Mateus, no uso que Mateus faz dele, ele evoca grandeza, ele evoca autoridade. Ele dá a entender que o anjo, ele se assentou majestosamente sobre a pedra, naquela postura fulgurante e brilhante. Uma pessoa de realeza. E por que isso? Vai indicar que a pessoa que está envolvida naquele evento, quem está envolvido naquele evento, de tudo que está acontecendo ali, é alguém com a majestade, é alguém da realeza, alguém de autoridade, que tem uma grandeza imensa, é o nosso Senhor, não é? O anjo está ali, representando ele. E o seu aspecto, no versículo 3, era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E essa descrição dessa realeza, dessa majestade, continua aqui. As palavras que Mateus coloca aqui para descrever, elas nos remetem automaticamente para a transfiguração. Onde ali Jesus teve aquela demonstração grandiosa do seu poder, onde se transfigurou e mostrou o seu brilho, suas vestes ficaram brancas como a neve. A expressão de relâmpago aqui que nada. E aqui da mesma forma, esse fulgor, esse brilho, essa glória que o anjo demonstra aqui, que Deus dá a ele, é para demonstrar a realeza dessa pessoa que está envolvida nesse evento. Não é um acaso que Mateus faz isso, que Deus faz isso, Deus fez isso. Ele queria que a gente visse isso. Ele queria que as mulheres vissem isso, que aquilo era algo tremendo. E a narrativa aqui continua no versículo 4. E os guardas, com medo dele, do anjo, ficaram muito assombrados e como mortos. É interessante aqui que não é somente a terra que treme. Os guardas tremem também. Os guardas que estavam ali para vigiar o túmulo, eles não se aguentam, tremem. A nossa tradução não parece a palavra tremer, mas a palavra que é usada aqui é a palavra que tem a mesma derivação de terremoto. Ou seja, o que Mateus está dizendo é o seguinte: houve um terremoto na terra e houve um terremoto dos guardas. Eles tremeram, bateram os joelhos de medo. Irmãos, os soldados romanos eram medrosos? Não, eles não eram medrosos. Eles eram muito corajosos. A história diz que eles eram máquinas de guerra, né? Nos coloca. Eram pessoas corajosas, destemidas. Mas eles ficaram morrendo de medo. E não para por aí o relato. Ele diz que eles ficaram como mortos. O que significa isso? Eles desmaiaram. Eles desmaiaram de medo. Que absurdo, irmãos! Olha isso, que cena é essa? Eles desmaiaram de medo. Igual menininhas, igual coelhinhos tremendo de medo, desmaiando. Aquela visão foi tão forte para eles, aquela visão foi tão tremenda que eles não suportaram. Eles ficaram aterrorizados, tremendo, desmaiaram de medo. Notem o contraste que Mateus coloca aqui, pelo jeito que ele monta a frase.
Ele não diz que eles desmaiaram, que eles ficaram como mortos. Faz um contraste dentro da sepultura. Na sepultura não tinha morte, mas fora da sepultura, os soldados estavam como mortos. Dentro da sepultura, nem cheiro de morte existia, mas fora da sepultura, os soldados pareciam mortos, desmaiados. Mas o anjo, no versículo 5, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo. É simples. Eles, os soldados aí, eles podem ter medo. Vocês não. Esses marmanjos caindo aí, dando esse vexame, esse bafão, eles devem temer. Eles devem temer. Mas vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo. O nosso Deus, ele faz a terra tremer, irmãos. E ele não faz só isso, ele faz as pessoas tremerem também. Os inimigos da fé, aqueles que odeiam o nosso Senhor, que o perseguem até hoje, eles devem temer, têm que tremer. A gente não precisa ter medo dos nossos inimigos, daqueles que odeiam a fé, que odeiam o nosso Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que é nos dito. E se eles não têm medo, eles deveriam ter medo. Não temos que temer nossos inimigos da verdade. Deus pode fazer o coração deles se desmanchar de medo, derreter de medo. Mas os discípulos, os que creem no Senhor, não devem ter medo. Não deveriam ter medo, nem diante da vida, nem diante da morte. E por que eles não têm que ter medo? Por que eles não deveriam ter medo? Porque eles teriam que ver. Então vejam ali, vejam o quê? Vejam o poder de Deus. Ele faz a terra tremer, ele faz os soldados tremerem, ele faz as pedras rolarem, os anjos descerem do céu fulgurantes, brilhando. Ele é o nosso Senhor, ele é o Rei do universo, que sustenta o universo. Ele ressuscita os mortos, ele quebra as cadeias da morte. Vejam o poder de Deus e não temam. Vejam o poder de Deus e não tenham medo. Essa é a ênfase de Mateus. E ele diz no versículo 5: pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. É curioso. Nós temos uma visão errada dessa passagem. Nós vemos os filminhos da ressurreição, aquelas figuras, imaginamos a cena de Jesus, a pedra pro lado, Jesus saindo, ali meio perdido, né? Olhando para os lados, olhando para cima, se não está chovendo. Mas essa figura é totalmente errada. O anjo, o que dá a entender no relato, é que ele não abriu a pedra para Jesus sair. Quando ele abriu a pedra, Jesus já tinha saído. Ele saiu, os guardas nem perceberam. Eles nem notaram que Jesus saiu. O anjo, ele abriu a pedra, rolou a pedra, tirou a pedra dali, foi para que as mulheres vissem, para que elas constatassem que Jesus tinha ressuscitado. Não foi para que Jesus saísse. Ele precisava da pedra sair? Não. Como a gente sabe que ele não precisava? Quando a gente lê o relato de João 20, a gente vê que os discípulos estão na casa, com as portas trancadas, e Jesus bate na porta? Não, ele não bate na porta, nem toca a campainha. Ele entra, ele aparece ali e sauda os discípulos. Somente isso. Essa figura que a gente vê, a gente tem que tirar da nossa mente. Jesus não precisava do anjo abrir e para sair de lá. E olha, irmãos, mais uma vez aqui, notem essa ênfase de Mateus. Vejam o poder de Deus. Nenhuma pedra o detém, nenhuma rocha o detém. Aquelas cadeias da morte não o retém, quanto menos uma pedra vai retê-lo. Nada consegue retê-lo, nada consegue detê-lo, pará-lo. Ele é o nosso Deus. Vejam, irmãos, olhem, vejam o poder de Deus. E essa é a primeira tônica de Mateus. Vejam como ele é poderoso. Vejam como ele faz os homens tremerem, os anjos descerem do céu, a pedra rolar, como ele brilha, ele fulgura, como a terra treme, como seu filho sai vitorioso da morte, como o túmulo fica vazio. Vejam o poder de Deus. Havia um silêncio, sim. Ninguém fazia nada no sábado, nenhuma palha era mexida, como eu disse. Mas Deus está atuando, Ele está trabalhando, Ele não para. Ele trabalha em prol do seu povo, Ele está agindo em prol do seu povo sempre, irmãos. Ele sempre age em prol do seu povo, para a sua glória.
Irmãos, diante dessa figura, a gente vê nós mesmos. Quantas vezes ficamos com medo? Quantos crentes morrem de medo? Tem medo da morte, tem medo das doenças, tem medo da vida, tem medo de tudo. Nós ficamos com medo tantas vezes. E é de fato, irmãos, nós somos fracos. Nós somos quase que insignificantes, né? Uma gripe nos deixa prostrado. Um mosquito da dengue minúsculo, ele nos mata. Ele nos mata. Nos próximos nos mata. E por qualquer coisa ficamos fracos e sem saúde, não é? Mas além das coisas que a vida traz de chofre, né, de paladas e surpresas ruins, Mateus quer que a gente pare um pouco e observe que nosso Deus trabalha. Nós somos fracos, sim. Nós estamos se desvaindo, se acabando, envelhecendo. Os cabelos caindo, né, irmãos? Os cabelos caindo, envelhecendo, enrugando, até diminuindo de tamanho. Vamos ficando fracos, perdendo as forças, os músculos, vamos se acabando aos poucos. Nossa vida vai indo aos poucos. Só que Mateus quer que nós paremos e olhemos aqui. Nosso Deus, Ele trabalha, Ele opera, Ele sustenta o universo com a força do seu poder. Com o sol, com a sua voz, com o seu poder, com a sua mão Ele dirige o sol, a lua. Ele faz tudo, Ele controla tudo. As estações do ano, tudo que precisamos, Ele nos supre. Se Ele faz essas coisas tão grandes, que dirá das pequenas como nós? E qual o maior mal que pode vir sobre nós, irmãos? É a morte. Pois bem, o que Cristo fez com a morte? Ele venceu a morte. E nós vamos vencer a morte pela fé nele. Irmãos, o túmulo ali está vazio. Ele foi poderoso para romper todas as cadeias ali da morte. Os grilhões que o seguravam, ele rompeu. E é essa a ênfase de Mateus aqui, irmãos. Vejam o poder de Deus. Notem o poder de Deus. Como ele é poderoso. E a segunda ênfase de Mateus, que eu quero trazer para os irmãos, está no versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Onde está a ênfase aqui? E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Vejam, ele vai adiante de vós para a Galileia. Mas por que essa ênfase? Parece meio solta para nós, não? Irmãos, o que a Galileia significava nessa situação? Foi o começo de tudo, né? O que Mateus está dizendo aqui é: vejam um novo começo. Vejam um novo começo. É na Galileia que tudo começou. Que os discípulos foram chamados. Que os discípulos foram... Jesus ensinou eles, que Jesus começou o seu ministério. Foi na Galileia onde tudo aconteceu. E ali, o que Mateus está dizendo é que haverá um novo começo. A Galileia trazia essa lembrança para eles. E por que precisava de um novo começo? Bem, eles falharam na primeira fase, né? Os discípulos falharam feio na primeira fase. Em todas as pregações eu relatei isso. Onde os discípulos estavam? Escondidos, trancados, eles negaram, fugiram, abandonaram o Senhor. No momento mais drástico, no momento que mais exigiu deles, eles sumiram, desapareceram. E é importante que a gente note isso. Essa lembrança da Galileia, quando eles ouvissem essa mensagem, eles sabiam que tudo ia se iniciar. Tudo se começaria de novo. Por quê? Porque eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Eles seriam investidos de poder agora. E eles seriam encorajados com a visão do Cristo vivo, ressurreto. E eles receberiam, além disso, um novo desafio, uma nova comissão. Reide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eles entrariam num novo começo. Iniciaria ali um novo começo, um recomeço que faria toda a diferença. Por isso esse destaque de Mateus aqui. Por isso que ele quer que nós notemos uma nova fase que vai se iniciar. O fracasso que foi a primeira fase acabou. Acabou. Agora vai haver um novo começo. Irmãos, por que isso é importante para nós? Por que é importante que a gente entenda do novo começo? Porque nós tivemos um novo começo. Não é verdade? E quando nós tivemos um novo começo? Quando nós nos encontramos com o nosso Senhor na nossa conversão. A Bíblia chama isso de quê? De novo nascimento. Nós encontramos com o Senhor, nós tivemos um novo começo, uma nova vida aqui,
começou em nós. No novo começo, a gente recebeu um novo coração. A gente foi revestido do poder de Deus. Nós tivemos uma nova visão. Fomos transformados pela graça do nosso Senhor. Entendemos a sua palavra. Houve um novo começo. É uma nova vida, um novo nascimento. É nascer de novo. O nosso encontro, o nosso Senhor na Galileia, a nossa Galileia, ela veio da mesma coisa que os discípulos receberam também. Novas ordens, uma nova comissão, um novo alvo, a nova natureza também, o poder do Espírito Santo, todos receberam quando creram, o poder do Espírito. E temos que nos lembrar disso, diante desse texto aqui. Porque se nós não lembrarmos dessas coisas, se nós não vemos esse novo começo, nós teremos uma vida cristã sem realização alguma. Não faremos nada. E muitos são assim. Muitos não fazem nada. Nada pelo Senhor. E é o que a gente pergunta: houve um novo começo? Houve um novo nascimento? Uma nova Galileia, o recomeço? A mulher, a esposa, é a mesma coisa. Parece que não tem diferença da antiga esposa antes da Galileia. Continua submissa, desrespeitosa, rebelde, bocador igual, brigando o tempo todo, do mesmo jeito, não tem diferença. Nada mudou. Houve o recomeço, houve mesmo o começo com o Senhor na Galileia. O marido pré-Galileia e pós-Galileia, nós não vemos diferença alguma. Teve um novo começo, teve um encontro com o Senhor na Galileia. Ele não ama sua esposa, não a trata com cuidado como vaso mais frágil, não a trata com respeito, não lhe dirige palavras dóceis, ele não instrui seus filhos, nem se liga com essas coisas na palavra de Deus, não está preocupado com essas coisas. Tem diferença no antes e depois, antes da Galileia e após Galileia, antes do começo, o recomeço, e depois os filhos. Que diferença que há neles? Continuam rebeldes, desobedientes, não vemos nada de diferente. Houve mesmo um novo começo. Quando olhamos a sua história, a suposta história de conversão, houve um novo começo. É isso que temos que atentar para esse relato. Porque muitas vezes o que a gente vê é que houve sim uma nova mudança, mas de endereço. Os que iam na igreja lá, vêm aqui agora. Ou os que iam na igreja católica, viraram batistas, ou no terreiro, ou na pentecostal, não importa. Iam na X e agora vem na Y. Mas e o coração? Um novo começo no coração? Teve, continua igual. Houve um novo começo. Quando Jesus diz, mais para frente, o anjo disse agora, para que os discípulos fossem para Galileia, para as mulheres avisarem, para eles irem para Galileia, essa noção neles estava muito implícita. Eles tinham essa intenção, o anjo e o Senhor, quando anunciou. Eles sabiam que haveria um novo começo, que haveria uma transformação, e que essa transformação seria vital, que marcaria o início de tudo. Os discípulos que foram covardes e fugiram, agora seriam ousados, enfrentariam qualquer adversidade. Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, se os irmãos lembram do relato, foi por uma criada, por uma qualquer, não foi para ninguém importante, uma pessoa de posição alta, não, foi por qualquer. Ele teve medo de assumir ali que estava com o Senhor. Mas agora, no novo começo, ele enfrenta autoridades. Ele se põe diante daqueles que podiam prender e matá-lo, e fala que não, que eles importa obedecer a Deus do que aos homens. Enfrenta. E todos eles morreram pelo Senhor. Enfrentaram todas as adversidades. Porque é essencial esse novo começo, e houve um novo começo. E essa mudança só acontece depois da Galileia. Antes eles não eram assim. E nós também. E o texto continua no versículo 7. O nosso outro vejam. Eis que eu vou tenho dito. Aparece outro Caí Edu aqui. Outro vejam, veja, observe. E ele diz, vejam, mulheres, é como vos digo. Por que ele diz isso para as mulheres? Por que ele repete o Caí Edu? Qual que é a ênfase aqui? É simples, irmãos. O que ele está dizendo é assim.
Isso, mulheres, vale para vocês também. Vocês são discípulos do Senhor? São discípulos? Então vão para a Galileia. Isso vale para vocês também. Eis que eu vos digo. É isso que está. O encontro da Galileia é para todos, sem distinção. O chamado é para todos do mundo. Mas aqueles que querem servir o Senhor é necessário esse encontro. Você já teve seu encontro na Galileia? Você já mudou? Você já teve esse encontro de transformação? É isso que é um encontro, uma transformação de nova vida, de coragem, testemunho, de serviço ao Senhor. Quem está implícito nesse encontro com o Senhor? O encontro da Galileia, se os irmãos lerem o final do capítulo, é o Ide. O que aconteceu no encontro da Galileia? Foi a comissão, a grande comissão. Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, tudo aquilo. Ide por todo mundo. Esse é o encontro da Galileia. Toda a autoridade me foi dada. Esse é o encontro da Galileia. Essa é o que está implícito em todos os encontros. O reencontro nosso com o Senhor também. Você já se curvou diante de quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, diante do nosso Senhor ressurreto? Você é servo dele, você o serve. Você faz discípulos, testemunha dele, leva a vida de santidade, em crescente santidade, ama a sua palavra e obedece e põe em prática o que o mestre ensinou a você, ou não? Se não, o que Mateus quer que você observe, as ênfases do versículo 7. Presta atenção, nos vejam. Vede, há um encontro na Galileia. E esse encontro vai mudar você. E esse encontro é para todos. Se você diz que teve esse encontro e não mudou, reveja seu encontro. Você esteve mesmo? Você reencontrou o Senhor, nasceu de novo. O discípulo observa, ele obedece, ele não se opõe ao Senhor, ele é servo do Senhor. E esse trecho termina aqui, irmãos. E temos mais um vede ainda. Temos mais um vede. No versículo 8. Continuando. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. É curioso esses sentimentos que é colocado aqui. Temor e grande alegria. Parece até contraditórios, né? É curioso. Eu já senti medo e alegria na montanha-russa. E talvez a vida cristã seja assim. Medo e alegria, uma montanha-russa. É um equilíbrio. Você teme a Deus e é alegre por Ele. Né? Os incrédulos não são assim. Eles acham que para serem felizes, eles têm que matar Deus. Ah, Deus não existe. Ah, agora eu posso ser feliz. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Para eles serem felizes, eles têm que matar Deus. Ou viver como se Deus não existisse. Que é o próprio significado da palavra incrédulo. Não levar Deus em conta. Né? Não crer, não levar Deus em conta. Então, elas ficaram com medo diante daquela glória toda, mas muito felizes pelo Senhor ter ressuscitado. E o crente, ele tem a mescla desses sentimentos dentro dele. E ninguém pode entender isso. Eu disse dos incrédulos. Mas alguns vivem só com medo e não têm felicidade. Não têm alegria. Como os monges, por exemplo, da Idade Média. Eles viviam com medo de tudo. Até hoje, né? Viviam com medo de tudo. E tentavam ao máximo cortar qualquer alegria. Viviam em sempre contrição forçada e autopiedade. Com medo. Mas o que ama o Senhor não é assim. Parece que não é assim. Eu entendo que não. Que existe um equilíbrio entre temor e alegria. E talvez esse é o alvo que nós devemos construir nos nossos filhos, né? Nos nossos jovens. Jovens que temem a Deus, nossa família, que temem a Deus, tem medo de Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, para nos esmagar, para nos destruir, para nos matar. E ao mesmo tempo a alegria por saber que nosso Redentor vive e que não há nada contra nós, a fé de ter esperança nele e saber que Ele nos ama. É o equilíbrio perfeito. Esse tem que ser o equilíbrio para nossas crianças também. Para nós, e nós devemos educar nossos filhos assim. E elas saem correndo
Elas saem correndo ali, apressosamente, com medo e alegria, não entendendo direito o que está acontecendo. Elas queriam contar aos discípulos, elas foram contar, o anjo ordenou que elas fossem contar. Elas saem de perto do sepulcro e estão indo. Estão indo atrás dos discípulos, mas elas são interrompidas. Elas não conseguem chegar ao discípulo, talvez chegaram depois, provavelmente. Mas elas são interrompidas. Elas são interrompidas pelo quê? Por um vejam. Elas são interrompidas por um vejam. No versículo 9. E eis que Jesus lhes saiu aos encontros, dizendo: eu vos saúdo. Vejam, o Cristo vivo. Isso que interrompe elas. A visão do Cristo vivo. A razão da alegria delas. Vejam, não percam de vista o que Mateus está dizendo aqui, dando a ênfase aqui. Vejam, olhem, observem o Cristo vivo. Ele está diante de vocês. E o que elas fazem diante do Cristo vivo? E elas, versículo 9 ainda, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Vejam o Cristo vivo. E o que eu faço? Eu estou vendo o Cristo vivo. O que eu faço diante do Cristo vivo? Abraço os pés. Adore. Se ajoelhe e adore. E ouça o que ele diz. No versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais. Não temam. Não tenham medo. Veja o Cristo vivo. Curva-se diante dos seus pés. Abrace os seus pés diante do Cristo vivo. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com os aplausos do mundo, com as glórias do mundo, com a aprovação do mundo. Diante do Cristo vivo, a reação que nós temos que ter é de se curvar diante dele, ou adorar, ou abraçar. E ouvir o que ele diz. O que o Cristo vivo nos diz? Não tenham medo, não temam. E ele continua: ide, dizei a meus irmãos. O que ele está fazendo aqui? Ele está chamando aqueles que o abandonaram e desprezaram de irmãos. Os discípulos o abandonaram, desprezaram, largaram ele de lado, fingiram que nem conheciam, se esconderam, queriam ser esquecidos de tudo que aconteceu. Mas Jesus os chama de irmãos. Para ele nunca houve um rompimento. Ele nunca abandonaram os discípulos. Vá até os meus irmãos e digam para ele ir para Galileia, porque lá vai haver um novo começo. Jesus repete a mesma fala do anjo. Vejam o Cristo vivo. Vejam o Cristo vivo. E diante dele, ele tem um recado para todos. O Cristo vivo tem um recado para todos. O que devemos fazer diante do Cristo vivo? É simples, irmão. Se você está em comunhão com o Cristo vivo, se você está em comunhão com ele, curve-se diante dele. Abrace seus pés e o adore. Não adore seu dinheiro. Não adore nem sua família. Não adore nada. Não adore sua ambição, seu futuro, seus prazeres. Não adore a si mesmo. Não adore nada. Negue todas essas coisas. Chute essas coisas para longe se preciso for. Adore a ele, sirva a ele, siga a ele. Agarre seus pés. É assim que deve ser a nossa vida, irmãos. E diante do Cristo vivo, a gente adora e o sirva. Um serviço de adoração. Um serviço de louvor. Em gratidão a ele. Se estamos em comunhão com o Cristo vivo, se estamos em comunhão com ele, essa visão dele deve fazer isso em nós. O adoremos. Mas e se não estamos em comunhão com o Cristo vivo? E se não estivermos em comunhão com o Cristo vivo? Veja como o Cristo vivo te chama, irmão. Ele nunca desprezou. Ele nunca fugiu e escondeu a face. Ele sempre esteve ao alcance. Há um novo começo. A gente viu já, há um novo começo. Veja ele. Se aproxime dele. Se você não está em comunhão com ele, veja o Cristo vivo. Se aproxime e diga: eu te neguei. Eu fugi de você. Eu te abandonei. Eu virei as costas para você. Eu desonrei. Eu estive longe. Mas eu vou para Galileia novamente. Eu vou me encontrar com ele, com o Cristo vivo, com o Senhor. Veja como ele me chama de irmão. Ele nunca rejeitou, ele nunca rejeita aquele que se achega. Eu vou para Galileia, me curvar diante dos pés do Cristo vivo, receber esse novo desafio, o novo desafio da fé, o novo começo. Essa é a necessidade daquele que quer se achegar ao Cristo. Então, irmãos, veja de Mateus aqui, veja o Cristo vivo, considere a realidade dele
e curve-se diante dele. Adore, se prostre, põe sua vida diante dele em submissão total, em adoração. Se está em comunhão com Cristo vivo, o adore. Se não está, faça as pazes com ele. Essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem, a ênfase de Mateus aqui. E que essas 3 ênfases, irmãos, que Mateus dá aqui, sejam realidade em todas as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor amado, te louvamos, engrandecemos, exaltamos o seu nome, Pai. Te louvamos pelo teu Filho ressurreto, que venceu a morte, Senhor, que venceu o mundo, e que pelo teu Espírito nos dá força para fazer o mesmo, Pai. Te louvamos pela fé que tu nos dá, te louvamos por esse novo começo, Pai. E te pedimos por cada um que está aqui, cada um que se achega a ti, Senhor, e sabemos que tu não negas a ninguém aqueles que te buscam. E te peço, Pai, que todos aqueles que estejam longe de ti, todos aqueles que estão afastados, se acheguem a ti aqui, Senhor. E aqueles que estão na nossa convivência, Pai, quantos há perto de nós? Te rogamos pelos nossos familiares, Senhor. Que eles vejam o Cristo vivo na nossa vida, Pai. Vejam o novo nascimento na nossa vida. E vejam o poder de Deus na nossa vida, Pai. E que notem o teu poder e se acheguem a ti em louvor e adoração, Senhor, aos pés do teu Filho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.